Esse vai ser um daqueles vídeos longos em que a gente pega um cafezinho, senta com calma e vai conversar detalhadamente sobre uma obra. E hoje vamos falar de Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, ou o Gabo. A ideia do vídeo de hoje é a gente conversar realmente de forma detalhada sobre o Amor nos Tempos do Cólera. Foi um livro que a gente leu lá no Clube de Livros sobre Livros, na nossa edição do Amor, do Ygins Liber. Eu vou tentar dividir esse vídeo de forma bem didática, para tanto você que ainda não leu a obra possa ver sem muito spoiler, para saber onde que você está entrando, ou até pegar bases para poder começar a leitura, ou para você que já leu a obra, quer revisitar os momentos, revisitar as histórias, relembrar tudo, acabou de ler, mas já quer reviver aquilo tudo, quer discutir. E durante esse revisitar, eu vou levantar alguns pontos importantes de debate, porque este é um livro polêmico. Este é um livro, meus amigos, polêmico. As pessoas meio que encapsulam assim, as polêmicas do livro, sabe? As coisas bizonhas que tem, que faz parte de todo um contexto cultural e social da América Latina, ali beirando o século XIX e o século XX. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o Gabo, bem resumido. Depois eu vou falar sobre o contexto histórico da obra e algumas informações da obra, e depois eu vou tentar falar sobre os 6 capítulos. Então, se você está lendo o livro junto com esse vídeo, você pode ir indo por capítulos, tá? Ou se você vai ainda ler o livro, vê o capítulo 1 e 2, que eu vou falar com detalhes. Depois você para ler o resto, se assim for teu interesse. Ou se você já leu, vai aí aos pouquinhos vendo esse vídeo com calma, porque ele vai ser longo mesmo. E a gente conversa no final sobre alguns pontos críticos. Quem quiser assumir spoiler ou não, vai seguindo os capítulos ou lá a conversa final. Combinado, então? Então, primeiro, o Gabriel Garcia Marques, ele é um autor colombiano e foi um grande expoente mesmo da literatura da América Latina. Ele primeiro entrou na faculdade de Direito, acabou não se formando, mas ficou muito dentro do jornalismo até entrar no mundo da literatura. E ele morreu recente, em 2014. Ele parou de escrever desde 2009, e eu lembro da morte dele, já como consequência de uma demência e também de um câncer recidivado do pulmão, que eu acho que ele teve, pelo que eu vi aqui de informações. Mas ele já morreu na Cidade do México. Além de ganhar o Nobel e de ter uma obra que é muito aclamada e conhecida e referida como um dos 100 livros que você tem que ler na vida, um dos 10 livros que tem que se ler na vida, que é 100 Anos de Solidão, que é uma obra que eu li há 20 anos atrás. E eu lembro bastante, eu lembro que na época eu gostei muito, eu tenho muita curiosidade de como é que seria meu impacto numa releitura. E ele meio que representa um estilo literário da América Latina, que é esse realismo mágico. E que até ganhou um novo nome através do Lermar Champ, que é de realismo maravilhoso, porque ele envolve muito mais do que simplesmente a mágica, a fantasia, meio que algo milagroso. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que cabe desse nome ou não, das mudanças ou não, o que isso é válido não, porque não é da minha área de atuação, então não tem um background para tal. Para quem já leu alguma obra dele, vai perceber que ele sempre tem um cunho de crítica política muito importante, principalmente em 100 Anos de Solidão. Esse é um romance mais da maturidade dele, que ele vai se prestar teoricamente a falar sobre o amor e o amor na senilidade. E para isso ele entrevistou os próprios pais e usa uma história dos pais aqui dentro do Amor nos Tempos do Cólera. Quando a gente chegar a ela, eu vou explicar especificamente que parte que é. Do ponto de vista político, ele vai acabar dividindo muitas opiniões, principalmente quem é direita, esquerda e tal. Isso vai acontecer essas divergências. Mas estamos aqui para analisar a obra, não se o Gabriel Garcia Marques estava certo ou errado na sua vida pessoal. Esse foi um livro que ele já escreveu lá na Cidade do México, eu falei mais da maturidade dele. E ele foi escrito em 1985. A gente vai encontrar ali o final do século XIX, mais ou menos 1870, vai passar uns 50 anos, e iniciozinho do século XX. E
ele é ambientado numa cidade fictícia, mas existem vários indícios, descrições e momentos históricos que a gente pode pegar aqui e entender essa cidade como sendo Cartagena, na Colômbia. E eu vou deixar aqui embaixo uma reportagem do The New York Times que traz essas relações, inclusive de descrições ambientais. Existem 3 momentos históricos importantes nesse romance. A gente vai pegar ali as diferenças sociais dos bairros mais nobres e esses bairros periféricos com pouca estrutura e bem marcado ali a população negra mesmo. E logo no início da história a gente vai ver esse preconceito étnico e social muito enraizado. Quando a gente tem um passeio ali pelo Dr. Urbino, que é um dos personagens principais, que ele vai para esse bairro periférico depois da morte de um amigo, a gente vai chegar lá. Mas a gente tem descrição muito vívida desse olhar dele. Esse olhar dele, que é um homem de um outro extrato social, vem daquele ambiente que, sob o olhar dele, de um homem muito corretinho, das coisas muito funcionando, muita limpeza, para ele é uma grande confusão, uma grande balbúrdia. Eu confesso que eu fiquei muito perdida em relação ao tempo, porque os fatos históricos não encaixam no tempo todo da obra, sabe? Porque a gente historicamente vai passar aqui por mais ou menos 52 anos. Porque o personagem, ele consegue novamente... um dos personagens consegue novamente se declarar seu amor e pedir uma moça em casamento após 51 anos, 9 meses e 4 dias. Então, a gente tem ali mais ou menos 52 anos acontecendo, um pouco mais, que a gente pega um pouco da história antes, um pouco da história depois, né? E os tempos históricos não bateram muito bem. Mas o que aconteceu foi... A gente vai ter a cólera representado quanto cólera, como a doença contagiosa. E a gente vai ter uma metáfora do simbolismo do amor, ser também uma forma de doença, um estado doentio e também contagioso. E ele vai brincar muito com os sintomas da cólera, com os sintomas de um amor ferido, de um amor não conquistado, um amor deixado de lado. Mas a gente vai ter alguns momentos ali em que a gente vai ter epidemias de cólera lá em Cartagena, lá na Colômbia, com milhares de mortes. E a gente vai estar nesse ambiente, porque a gente vai ver o Urbino, né? Ele muito imbuído como médico em organizar o sistema e a área de saúde para que a doença não se espalhe. E há uma outra cólera aqui, que é a cólera da ira, da raiva, da guerra, que a gente vai pegar um momento conhecido na Colômbia, mas que foi depois, por isso que eu acho estranho, não consigo colocar essas datações. Fica muito depois, foi lá quase em 1940, então passa muito do início assim, né, do século 20, que foi La Violência, meu espanhol maravilhoso. A violência, que é um momento conhecido na Colômbia, que é uma guerra, principalmente nas áreas rurais, entre os liberais e os conservadores. E o tempo todo a gente vai estar vendo esse amor acontecendo no meio da cólera da doença, da cólera dessa guerra, e o amor sendo essa questão doentia, contagiosa, principalmente representada pelo Florentino Ariza, que é um personagem extremamente controverso. Eu também já chego lá, porque eu não gosto desse personagem. Eu tenho muito, porém, para falar sobre esse personagem. E eu acho que falta a gente ter esse olhar mais crítico sobre ele. Eu acho que as pessoas romanceiam demais esse cara. Aqui eu vou ser sincera, não vou falar as coisas para agradar ninguém. Não gosto do Florentino. Sobre isso da violência, eu vou deixar aqui no Wikipédia mesmo, para vocês pegarem um momento histórico, exatamente como foi essa batalha, como começou, quem estava caindo no governo, quem estava subindo e por que começou tudo isso. Tem uma outra coisa também que é relatada lá, é que tem uma ilha lá perto de Cartagena, que é a Ilha do Rosário. E existia uma lenda que tinha naufragado um navio de San José, que era um navio espanhol gigante que transportava ouro, prata, e que esse navio tinha naufragado lá em 1700 e lá vai bolinha. E existia toda uma coisa assim, uma motivação para as pessoas irem procurar os destroços desse navio e tal. Tem gente que falava que ele não existia. Isso vai estar representado, inclusive, como um sonho idealizado e romanceado do próprio Florentino. Obviamente que o objetivo dele conseguir achar esses destroços, esse ouro, era para conquistar o seu amor. Porque ele vai ser a representação do amor. Ele vai falar pra gente que só vale morrer se for pra morrer de amor. Quando você fala que amor é uma doença, que amor tá da cólera, faz muito sentido o que ele fala. E em 2015 eles acharam esse navio. E nesse ano, agora de 2024,
a Colômbia estava organizando uma grande expedição para ir lá e vasculhar mais esses destroços mesmo, que parece ser desse navio San José. Então, é real o fato, que na época da leitura a gente ficou perguntando se era real ou não. E eu lembro que eu não pesquisei direito, mas agora pensando para a resenha, eu vi que existe mesmo essa lenda e que não parece ser só lenda e parece que os destroços foram achados, mas que ninguém explorou ainda adequadamente e isso está em processo. Muito bem, agora vamos falar capítulo a capítulo a história. Entenda o seguinte, esse livro tem uma linha do tempo em que ele faz vai e volta. Então a gente começa no momento presente, depois a gente vai voltar para o passado. Nesse voltar para o passado, a gente vai caminhando cronologicamente até chegar novamente ao momento do presente e pegar um pouco mais do que aconteceu pós esse presente que a gente encontra no primeiro capítulo. Então, se você não leu a história, não tem problema, pode ficar e ouvir sobre esse capítulo inteiro. O clímax da história acontece no final desse capítulo, tá? Mas tem muita coisa depois que vai explicar tudo até chegar aquilo ali. E também tem um final depois que é pós esse primeiro capítulo, que são acontecimentos para o futuro que ainda vão ter e que não vai estragar de forma nenhuma a experiência. Pode ficar nesse primeiro. Ah, só uma coisinha que eu esqueci de falar. A maioria dos livros dele dedica a Mercedes, sua esposa, né? E não foi diferente com esse aqui. Ele dedica para Mercedes, é claro. E ele traz como epígrafe do livro o seguinte: vão antecipados estes trechos. Já tem sua deusa coroada, Leandro Dias. Esse livro tem muita questão do olfato. A gente já começa o livro falando que cheiro de amêndoas amargas, que lembrava sempre o destino de amores contrariados. Esse cheiro era um cheiro que ficava nos corpos das pessoas e no ambiente que morriam por um veneno específico e que era muito utilizado por suicidas. Tanto que ele fala, né, que lembram sempre o destino de amores contrariados. E a gente começa aqui a história com esse suicídio do Jeremias, que é um amigo do Dr. Urbino, que é um dos personagens principais. Só voltando para a questão do cheiro, vai ser muito importante ao longo do romance, porque a gente vai ouvir falar sobre o cheiro da cólera, da morte da cólera, o cheiro da guerra, o cheiro da pólvora, o cheiro de corpos velhos. O tempo todo ele vai trazendo o olfato, aguçando o nosso olfato durante a leitura desse livro. Eu senti muito isso enquanto eu lia, que ele vai tentando ativar na gente esse sentido. Pois bem, Dr. Urbino, que é um médico de mais de 80 anos, 81 anos, ele aparece aqui e ele encontra o corpo desse amigo dele, Jeremias, morto. E ele, a princípio, fica pensando, mas será que é por amor e tal? Por que será que ele morreu? Eles eram grandes amigos de xadrez, eles não se conheciam muito, não conheciam muito o passado. Ele não conhecia o passado de Jeremias direito. Só sabia que ele tinha vindo, depois de uma época, chegou ali, que ele tinha uma deficiência física, que era a questão das pernas dele, ele tinha uma deficiência nos membros inferiores. E ele era fotógrafo específico de crianças. E encontra ele e o cachorro morto ali, vem o oficial de polícia, ele vê ali que tinha uma última partida de xadrez, aquela partida específica ali ele estava para ganhar e não finalizou a partida. Então a gente já começa com esse mistério, com a morte desse homem. Ele já resolve tudo, porque ele é um médico conceituado, muito querido na cidade, e uma pessoa meio que comanda a cidade de certa forma. Então ele já fala por isso, não, tá muito claro que foi um suicídio, não teve assassinato, não teve nada. Mas a gente vai dizer que foi morte morrida, eu vou resolver as coisas já com a igreja e tudo, eu queria muito que ele fosse enterrado, né? Mas como é que o suicida vai ser enterrado? Enfim, tem toda essa discussão lá no início. E ele pega uma carta, e nessa carta ele descobre o passado desse amigo dele. Que o amigo dele era uma pessoa fora da lei, que foi para lá fugido, e que ele tinha uma amante que era uma mulher não branca. Se eu não me engano, ele chega a falar aqui que ela era uma mulata. Isso, mulata altiva. Tá? É a expressão que ele usa aqui. Não sou eu que estou caracterizando essa mulher, é a expressão que o livro utiliza. E era pobre. Então, esse romance era um romance escondido. Ele não assumia essa mulher para ninguém e ela meio que arrumava a casa dele. Mas eles tinham um romance duradouro de longo tempo. E, inclusive, ele fica chocado porque ele não tinha conseguido conceber a ideia de que ele tinha uma vida sexual, esse amigo dele, mesmo com essa deficiência, tinha uma vida sexual ativa. E o Gabriel Garcia Marques vai trazer muito disso, de que pessoas e corpos não jovens e saudáveis
podem ter uma vida sexual ativa também, porque começa com essa pessoa com deficiência e a gente vai chegar sobre o sexo na maturidade, não só na maturidade, em pessoas idosas, bem idosas mesmo. Estou falando de mais de 70 anos. E ele vai atrás dessa mulher. E nesse caminho que ele percorre e vai para esse bairro periférico, e que ele se assusta com a porque a gente vai ver a descrição dele, ele é tudo corretinho, de fazer a toalete dele, tudo limpinho, tudo não sei o quê. E muito dessa obsessão com a limpeza é o medo da cólera. O pai dele morreu da cólera. E o pai dele era médico, né? E ele volta, enfim, depois que ele se formou, nesse intuito de que ele vai eliminar isso. Então ele é tudo muito certinho, tanana, e ele passa por aquele bairro sem condições de estrutura, infraestrutura, de higiene, e ele fica vendo tudo aquilo, ele fica chocado e tal, e ele chega na casa, conhece a mulher, se choca pela cor dela, e eles têm uma conversa, e a gente descobre que esse suicídio era um suicídio programado, que o Jeremiah, ele já tinha chegado ali numa idade, se não lembro se era 50, 60 anos, e ele não queria passar pelo processo do envelhecimento. E essa discussão é fantástica nesse livro, né, sobre como algumas pessoas vão negar, ou outras vão aceitar, outras vão temer o processo de envelhecimento, como cada um vai sentir de forma diferente as debilidades que o corpo vão assumindo. O Jeremiah não queria envelhecer. Então já estava tudo certo que quando chegasse a idade X ali, ele ia se matar. E essa mulher, que era essa amante dele, sabia disso, não contou isso pra ninguém porque era o pacto deles e ela aceitou que era o destino dele, o desejo dele, a vontade dele, era isso. E o Urbino fica chocado, porque o Urbino é um homem de 81 anos que tem suas debilidades, a gente vai conversar sobre isso, como ele é cuidado pela esposa, quase como um bebê, mas que ele faz de tudo para manter a vida e para tentar sobreviver mais dias, sabe? Ele toma medicações, vitaminas e tal, para tentar ainda se manter ativo, vivo. Ele quer afastar a morte o máximo possível. Então, é completamente fora da casinha dele, ou do pensamento dele, ou da construção moral dele, entender que o amigo não queria nem chegar ao processo de velhice e que simplesmente quis morrer antes disso acontecer. Me lembrou muito um pouco que acontece essa debilidade física das doenças, das morbidades que vão surgindo, um pouco das teorias sobre o suicídio do próprio Hemingway, né? Do Ernest Hemingway. Fiquei pensando muito nisso quando eu estava lendo, porque uma das teorias é que as consequências da diabetes ali deixou ele muito deprimido e ele resolveu se matar. E é engraçado que ele fala que ele sempre se recusou a prescrever remédios para a velhice dos outros, mas ele mesmo tomava, né? E aí tem uma frase do livro que fala bem assim: é mais fácil para ele suportar as dores dos outros do que as suas próprias. E isso é muito verdade para qualquer um da medicina. Aquela rotina super rígida. No dia que tá acontecendo isso, que o amigo dele morreu e que vai ter o funeral, também está acontecendo um aniversário de casamento de 25 anos, não sei, de um outro casal. E aí a gente já entra na casa do Dr. Urbino, a gente conhece a esposa dele, a Firmina Daza, que é uma personagem fantástica, foi uma das melhores personagens que eu já li recentemente, porque ela é super complexa, você não consegue dimensionar ou ter muita certeza do que ela vai fazer adiante, e ela cicla muito de emoções, de sentimentos, o que é super natural e mostra um realismo gigantesco. E aí quando ele chega na casa da mulher dele, ele conta isso, a Firmina entende muito bem a atitude da amante do Jeremiah. Ela compreende que ela foi fiel aos desejos e vontades do Jeremiah, e o Urbino não, ele não entende isso, ele não consegue conceber essa história. Mas, pô, bem, aí a gente vai entendendo as diferenças desse casal, e são momentos um pouco hilários, assim, a gente vê como ela tem uma obsessão por bichos, né, e como ele não gosta. E tem um fato que aconteceu na casa deles, que foi um cachorro que acabou destroçando todos os outros animais. E aí o Dr. Urbino fala: só vai entrar nessa casa agora animal que fale, achando que assim ela não traria nenhum outro animal para casa, mas ela traz um papagaio. E o papagaio é sucesso, porque o papagaio canta ópera, fala francês, não sei o que, não, vira meio que uma atração ali. E nesse dia específico, esse bendito papagaio fugiu.
E a casa que é sempre em ordem, tudo bem, muito organizado, tudo muito certinho, tá uma confusão tremenda. E você já vê como isso é um prenúncio de que algo vai acontecer. Porque a ordem está para o Urbino o tempo inteiro. E essa desordem mostra que aquele dia ali é um dia importante, é um dia diferente. Guarda isso. Daí a gente vai entrar na rotina desse casal. A gente vai ver como eles idosos, ela com 72 anos, ele com 81. O amor deles, a gente vai ver depois a construção como foi, mas ele foi baseado no racional. O relacionamento deles foi baseado no companheirismo, na racionalidade, no que isso era o certo a se fazer, muito mais além daquela coisa de paixão, de amor. E uma das grandes discussões desse livro é essa ambiguidade dessa relação desses dois. Será que era amor mesmo? E você começa a refletir, né? O que representa o amor? Esse cuidado, esse carinho que você tem pelo outro, essa relação íntima que você constrói, esse respeito mútuo. Não pode ser um tipo de relação de amor, né? Eu me questionei muito isso. Porque alguns vão falar que não existia amor entre os dois. Apesar de que os dois afirmarem em vários momentos que sim. Que eles chegam à conclusão de que eles tinham um amor. Mas é que ela não começou construída nisso. Mas é porque o amor, ele tem fases na nossa vida que ele vai ser representado de forma muito diferente. Existe o amor carregado de paixão, desejo sexual, que é algo muito da juventude. Existe a não obrigação mais sexual, que vai surgindo com a maturidade. E vai existindo o costume, o companheirismo, até a dependência da presença. As discussões sobre o que é o amor nessa fase, como a gente pode encará-lo e se existir amor ou não entre esse casal, ela é riquíssima e só daí já gera uma reunião gigantesca para a gente falar. Além de que essa questão sobre o envelhecer é muito presente e muito forte. Eu acredito que envelhecer é um privilégio. Conseguir chegar até a velhice já quer dizer que você sobreviveu muito tempo. E que isso faz parte da nossa vida. E que o envelhecer, sim, agrega debilidade no nosso corpo. E isso é algo que, por vezes, a gente vai poder contornar, organizar, ajudar. Outras não. A gente vai ter que aceitar as dores, as rugas, os esquecimentos, a necessidade de precisar do apoio do outro. E as descrições de como como a Firmina cuida dele, de passar talquinho, de ajudar a se vestir, de ajudar no banho. E eles relembram alguns momentos da vida deles também, das brigas do casamento por bobagens. Tem uma briga aqui emblemática, que é a briga pelo sabonete, porque a Firmina vira essa mulher do lar, né? E não tem como a gente querer conceber algo muito diferente para o papel da mulher nessa época e nesse contexto que a gente está falando. E isso vai ser também um ponto de debate, porque ela vai chegar um momento de se questionar que ela não queria só isso, ela não nasceu só para isso. Ela é uma mulher que foi apresentada a outras coisas. E a gente vai ver na construção da história dela que ela teve contato com arte, com literatura, com exposições, com Paris. Então ela tem também outras vontades. Não só ser aquela mulher provedora do lar, mas ela faz o papel dela de esposa provedora do lar muito bem, só que ela é pouco reconhecida pelo Urbino. Quem nunca viu essa história antes? Isso se repete até o dia de hoje, né? E que o papel dessa mulher do lar é sempre subvalorizado, não considerado até como um trabalho real, né? Até porque não é remunerado e visto como algo inferior, tanto por muitos maridos, sendo que essa mulher muitas vezes abdica de uma vida social externa para poder prover aquele lar saudável, agradável, para esse marido que às vezes pode ser o único provedor financeiro da casa, possa trabalhar e também descansar, cuida dos filhos, né? Garante a educação, a formação moral desses filhos. E isso é subvalorizado tanto por muitos esposos dentro do contexto da família, até pela sociedade, que hoje a sociedade não aceita que esse é um papel importante e questiona e critica muitas mulheres que escolhem isso. Naquele tempo não tinha muita opção, era essa vida ou essa vida. E o que a gente mais vê hoje é a mulher tendo duplo papel. Por exemplo, o meu, que trabalho, tento prover também as coisas do meu lar e vivo fadigada, saturada. E ainda invento de ter um canal literário, clube de literatura. Obviamente, algum pratinho vai cair. A gente já conhece essa conversa.
Esse episódio do sabonete, leiam pra vocês entenderem, é bem engraçado, muito real. Todo mundo já viu, pai e mãe, ou já passou com seu marido brigando por essas bobagens, por essa besteira. E assim, a Firmina é muito orgulhosa. Anota isso, orgulho. Acho que se tem assim um pecado pra botar na Firmina é o orgulho. Ela é muito orgulhosa, ela é muito firme, muito orgulhosa. É um orgulho que por vezes eu admirava e por vezes eu falo assim, mulher, larga de ser cabeça dura. Porque o Urbino não é um marido ruim. Ele tem ali a misoginia dele, esse papel social muito bem definido, mas não tem como a gente dizer que personagens que viveram no século XIX tem uma base moral e ética que nós temos no século XXI. Então ele tá dentro do contexto ali, mas ele não é um marido abusivo, não é um marido ruim. Não, mas ele não consegue reconhecer o papel dessa mulher que se esforça para ser uma boa mantenedora do lar. E isso vai gerar a maioria das brigas deles, tá? Antes de ir pro aniversário de casamento lá, a festa que ia ter, ele chega e fala assim, vou chamar o corpo de bombeiro para conseguir pegar esse papagaio. Aí ele chega na casa dele, o corpo de bombeiro achou que era um incêndio, começou a jogar água em tudo. A casa tá mais desnorteada ainda. A bagunça, a quebra da ordem do tudo tá mais desnorteada ainda. Ele tá no quarto sozinho ali, ele de repente vê o papagaio e resolve sozinho tentar pegar o papagaio. E ele tem uma queda banal e morre, tá, gente? O Urbino morre no primeiro capítulo do livro, foi um choque para todo mundo, mas é isso, ele cai e morre. Mas antes de morrer, ele tem tempo de trocar ali algumas palavras com a Firmina. Firmina Daza estava na cozinha, provando a sopa para o jantar, quando ouviu o grito de horror de Digna Pardo e o alvoroço da criadagem da casa e depois da vizinhança. Atirou a colher de pau e tratou de correr como pôde com o peso invencível da idade, gritando feito uma louca, sem saber ainda o que acontecia debaixo da copa da mangueira. E o coração lhe estourou em estilhaços quando viu seu homem estirado de costas no lodo, já morto em vida, mas resistindo ainda um último minuto à chicotada final da cauda da morte para que ela, sua mulher, tivesse tempo de chegar. Chegou a reconhecê-la no tumulto através das lágrimas, da dor que jamais se repetiria de morrer sem ela. E a olhou pela última vez para todo sempre, com os mais luminosos, mais tristes e mais agradecidos olhos que ela jamais vira no rosto dele, em meio século de vida em comum, e ainda conseguiu dizer com o último alento: só Deus sabe quanto amei você. Porque essa pergunta do amor vai entremear toda a história, tá? Se era amor ou não. Então, aí esse é o momento da morte dele. E a gente vai para o momento do funeral. Ele tinha 2 filhos, um homem e uma mulher. E esse homem, ele também foi médico e tal, até esqueci o nome do personagem. Mas ele não tem um papel assim, não foi um cara que nem deu descendentes pra ele, nem casou pra dar outros filhos e tal. E a outra menina teve filhas mulheres, que naquela época era assim, ai, não vai deixar meu nome pra sociedade. Então os filhos não deram muitas felicidades pros dois não, sabe? Mas enfim, vai ter um momento do velório, é um momento muito triste, em que ela se mantém muito firme. A Firmina é uma mulher muito firme, ela se mantém muito firme durante todo o velório, ali segurando e tudo, fazendo as coisas assim, porque o velório comove a cidade inteira. O Dr. Urbino era um dos homens mais conhecidos da cidade. E um homem que ajudou muito a modernização dessa cidade. Já aparece um personagem lá, o Florentino Ariza. Entendam que esses nomes não são à toa. Firmina Daza começa com F e termina com Zá. Florentino Ariza começa com F e termina com Zá. E o Gabo gosta de botar essas coincidências no nome, esses nomes que parecem musicais, rítmicos. E também vai ter um outro nome mais pra frente que também tem muito simbolismo. Eu vou ler até uma reportagem no final lá pra vocês que mostra um pouco desse simbolismo. A gente vê esse homem muito prestativo nesse funeral, tentando ajudar as coisas, vindo ali e tá organizando tudo. Quando acaba o funeral ali de noite, em que Firmina finalmente vai poder se recolher, chorar aquela noite que ela vai realmente se sentir sozinha, desde que ela casou com o marido dela. Aí aparece esse homem e fala pra ela assim, ó. Firmina, disse, esperei esta ocasião durante mais de meio século. Na verdade, foram 51 anos, 9 meses e 4 dias. Para lhe repetir uma vez mais o juramento de minha fidelidade eterna e meu amor para sempre. Aí a gente, ela tinha uma amante? De onde vem isso? Que não. Aí tudo explicado. Firmina Daza se teria julgado diante de um louco caso não tivesse tido motivos para pensar que Florentino Ariza estava naquele instante inspirado pela graça do Espírito Santo. Seu impulso imediato foi maldizê-lo pela profanação da casa quando ele estava quente no túmulo cadáver de seu esposo, mas foi contida pela dignidade da raiva. Vá embora, lhe disse, e não se deixe ver nunca mais nos anos que ainda lhe restarem de vida. Abriu de novo por completo a porta da rua que tinha começado a fechar e concluiu: que espero sejam muito poucos.
E ela vai dormir pedindo a morte pra morrer, porque agora ela tá sozinha. E ela acorda descobrindo que dormiu pouco demais porque ainda não morreu. Bem, esse foi o capítulo 1, que foi o mais extenso, que eu entrei mais em detalhes. Agora, acho que é mais pra quem já leu a história, pra gente discutir os pontos importantes do capítulo 2, 3, 4, 5 e 6. No capítulo 2, a gente vai entender o que foi esse romance da Firmina Daza e do Florentino Arisa. Então, o Florentino, ele era filho da Trânsito Arisa. Uma mulher criou esse filho sozinho. A gente vai conhecer em outro capítulo sobre quem era o pai dele, que era um homem que também vivia pro amor e tal, mas que não assumiu ele como filho. O tio acaba assumindo ele como filho, como sobrinho, na verdade. Mas enfim, o pai, acho que é no outro capítulo que ele vai ser apresentado e tem um papel bem relevante aqui. Mas essa mãe entende que esse filho talvez nasceu para amar, para sofrer de amor. Ela meio que entende isso. E ele fala que só vale morrer se for para morrer de amor. Essa frase me pegou o livro inteiro. A gente vê que a Firmina, ela chegou com o pai e com a tia Escolástica, vindo da Espanha. E ninguém sabe que negócios escusos esse pai faz. E eles são meio que pares da sociedade. Por mais que tenham dinheiro, como eles não têm nome de família, eles são meio que excluídos. Mas ela consegue estudar numa escola de freiras, bom e tal, o dinheiro às vezes dá uma ajudada ali nas coisas. E ele, a ver, se encanta com ela. Ela tinha 14 anos quando eles se conheceram. Se encanta por ela, fica apaixonado por ela. E ele começa a tentar ali ficar acompanhando o dia a dia dela, o caminhar dela com a tia, os olhares. Eles se encontram em uma festa, eles conseguem se olhar assim, olhar a primeira vez, e acho que é a única vez que eles se olharam nos olhos mesmo, antes de começar as trocas de cartas de amor, numa festa que teve, acho que foi festa de Natal, que eles se olham e aquilo ali é um momento para eles. Enfim, a gente começa esse namoro à distância, em que a tia percebe aquilo tudo, e ele resolve escrever uma carta. A mãe até ajuda. Escreveu uma carta de zilhões de páginas. E essa questão da escrita e das cartas é também um tema relevante aqui, porque a gente vê essa questão da metalinguagem, da literatura de alguma forma. A gente não tem as cartas escritas diretamente aqui, a gente tem o relato do que tinha nas cartas. Mas a gente vê que até o próprio Isa, em algum momento ele queria usar as cartas que ele escrevia, porque sabe aquela coisa assim, tá do Brasil, que tinha aquela mulher que escrevia cartas para poder mandar pelo correio? Ele fazia isso, só que escrevendo cartas de amor. Ele já pensou até em fazer um livro com as cartas de amor que ele escreveu. Então a gente tem um pouco dessa metalinguagem aqui e sobre os assuntos das cartas, né? Então nessa carta ele vai revelar todo o amor dele e tal. E a tia acaba ajudando nesse relacionamento que é muito puro, que não tem toque, que é muito devocional. E quando ele entrega a carta, a Firmina, que é muito firme, ela não responde direto a carta. E eu nem me lembro se ela lê direto a carta, se ela guarda por um tempo. Mas fato é que essa expectativa dele dá os sintomas de cólera. Febre, diarreia, adinamia, ele fica mal. E tá tendo surto de cólera na cidade, e tá tendo a violência na cidade, tá? E aí, né, a guerra tá acontecendo. A gente vê ali tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que essa cólera tá representada em diversas instâncias, em diversas partes, né? E o médico logo vê e fala que acha que é cólera e tal, A mãe percebe que talvez não seja aquilo tudo. Eu lembro aquela música do Dominguinhos, Shot das Meninas, acho que é isso, né? Mas o doutor nem examina, chamando o pai do lado, lhe diz logo na surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Ela só pensa em namorar. Eu pensei logo nessa música, porque é meio isso que acontece com ele. Bem, estimulada pela tia, Firmina responde e ela promete pra ele que vai se casar, contanto que ele não obrigue ela a comer berinjela. Guarda essa berinjela aí que é importante. E aí começa a troca de cartas, ela começa a não ir tão bem na escola e a escola pega uma troca de cartas dessa, conta pro pai. O pai manda a tia escolástica embora, isso faz a tia ficar sozinha porque ela só tinha ele como subsistência. E sem recursos, no fim, ela vai acabar morrendo longe e solitária. Isso vai deixar a Firmina muito amargurada e vai quebrar a relação dela com o pai. E o pai, o Lorenzo Daza, vai atrás do Florentino
pra tirar satisfação. E ele fala pra se afastar da filha. Ele fala, por que sua filha quer que ela se afastar de mim? Ela quer isso? E aí ele mostra a arma e fala assim, não, foi pra você se afastar e pronto. E aí ele resolve levar a filha embora. E eles fazem uma viagem super difícil, bem longe, pra encontrar outros parentes distantes deles. E assim ele acha que vai separar a Firmina e o Florentino, e que esse amor, juventude, vai acabar. Daí ele trabalha no telégrafo, preciso falar isso. O Florentino, ele trabalha no telégrafo. E ele arranja todo o mecanismo de trocar via telegramas uma comunicação direta e rápida com ela durante todo o caminho que ela vai percorrendo. Eles se mantêm em comunicação e conseguem saber onde o outro tá através da comunicação. Isso foi uma coisa que aconteceu com os pais do próprio Gabriel Garcia Marques, que eles se afastaram por um tempo e o pai dele conseguiu arranjar essa forma de comunicação entre eles através dos telégrafos, né, dos telegramas. Distante do Florentino, a Firmina vai se apegar muito à sua prima, a Ildebranda. E vai ser um momento interessante de diversas descobertas e de perceber que a vida não é só essa paixão. Ela vai descobrir sobre o próprio prazer do seu corpo, porque as mulheres se reúnem e falam sobre isso, sobre o prazer sexual e tal, né, de forma ali bem escondida, entre as mulheres conversando sobre isso. Vai descobrir sobre algumas coisas que são bem transgressoras, como fumar escondido e tal. E essa prima, Ildebranda, ela é apaixonada por um homem casado. E ela vai falar sobre essa paixão idealizada também, enfim. Vai abrir outros caminhos, outras coisas pra ela. Ela vai ver que a vida não é só aquela paixão da juventude. Pois bem, passa-se anos. Eu acho que são 2 ou 3 anos. E enquanto isso, é o momento em que o Florentino até resolve que vai buscar os destroços do naufrago de São José, que é aquele navio que eu falei pra vocês, e que ele vai conseguir ficar rico para poder custear. E você vê que ele é bem inocente, que ele é enrolado por um menino que usa aquela brincadeira ali. Ele fala que mergulhei, achei os destroços e tal. Enfim, tem um episódio específico sobre esse barco. E a gente vê como ele é muito sonhador. E ele tem um amigo, meio patrão, assim, que trabalha, que é dono de um motel de garotas de programa, né, de prostitutas. E acaba um tempo que o Florentino mora lá, mas ele se preserva virgem para a Firmina, né? Ele vê os outros tendo relação, ele ouve tudo aquilo, né? Mas ele se preserva para a Firmina. Firmina volta e ela está diferente. Ela está altiva, ela virou uma mulher adulta. E o Florentino fica basbacado com essa transformação dela. E quando ele chega e eles se olham, é a segunda vez que eles trocam um olhar de verdade, ela olha para ele e fala, não, não é mais possível. Pobre homem. Então ela descobre que ela não gosta mais dele. E eles ficaram nesses 3 anos, nessa troca, nessa paixão idealizada, romântica, tudo, e ela termina tudo ali. Num segundo olhar. No segundo olhar. Ela descobre que ela não quer mais aquilo ali. E é isso, acabou o capítulo 2. Assim, dessa forma. E você fica pensando, por quê, né? Talvez eles não se conheceram o suficiente, 14 anos, ela é muito inocente, ela teve esse tempo fora com essa prima, conheceu e viu outras coisas, mas ela é muito honesta com seus próprios sentimentos, no sentido de que ela falou com ele, né? E a gente fica muito se questionando, como pode, por quê, porque fez isso e tal, tal. Nesse momento eu tava com pena do Florentino. Depois não vou odiá-lo cada dia mais, mas enfim... E aí a gente vem para o capítulo 3, que é o capítulo que a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Juvenal Urbino, que é esse médico, filho de médico também, que foi estudar lá em Paris e que o pai dele morre durante um surto de cólera que teve. E na carta, uma carta muito tocante que o pai manda antes de morrer para ele, ele marca aquilo, essa morte vai deixar ele bem fixo, com essa ideia fixa de organização, limpeza, de tentar evitar cólera, de tentar modernizar a cidade onde eles vivem, né? Porque ele vai voltar em um dado momento. Quando ele volta, se decepciona muito com o que vê, com como que a cidade nada cresceu, nada evoluiu. Imagina, ele ficou um tempão lá em Paris, aí ele chega numa cidadezinha ali da Colômbia, né? A Colômbia caribenha, ali. E ele fica chocado com as questões de higiene, com as crenças populares em relação à cólera, né? As pessoas achavam que cada vez que uma pessoa de cólera morresse, jogar um canhão
né? Aquele cheiro de pólvora mataria os bacilos. As pessoas não entendem que uma água contaminada vai disseminar essa doença. Então, ele consegue, quando tem um surto de alguns casos, ele consegue frear o surto, seguindo uma estratégia muito rígida de limpeza, organização e tal. E isso começa a dar nome para ele. Pois bem, ele começa a ficar um médico conceituado na cidade. E aí a gente tem um momento em que a Firmina fica doente. E ele vai examinar. Quando ele entra, ele já acha aquele ambiente algo meio que, nossa, que visão que eu tô tendo dessa casa com essa menina linda, maravilhosa. Ele tem um momento ali bem, assim, revelador. E quando ele vai examiná-la, ele tem uma hora que levanta a blusa dela, né? E ele vê os seios dela. E o exame é uma coisa muito íntima, né? Alguma fagulha acesa naquele momento. O pai, quando percebe que existe uma inclinação do Urbino pela filha, ele favorece essa ligação, porque eles não têm nome. O Urbino era o pretendente ali mais requisitado da cidade, que tinha um nome muito importante, uma família muito importante, um homem que estava ganhando destaque. Então, lógico que ele queria, para a ascensão social da sua filha, que ela casasse com ele. E tanto que um dia ele volta para fazer uma revisão da consulta, que não existia, e existe todo um jogo de sedução ali, dele com a espátula baixando a língua dela para examiná-la. E é um jogo de sedução mesmo, você vê que existe todo um símile com uma outra situação, quando ele introduz um objeto na boca dela, enfim. Vocês têm que ler para entender. Mas existe todo um jogo de sedução e sensualidade ali. E ela fica chocada, ela é muito resistente, ela não quer aquilo. Ela parece a menina assim, não quero, não sei o quê. Ela fica muito resistente. Mas ele fica cortejando ela, inclusive nesse dia, ele tem um porre com o pai, ele e o pai ali começam, ele não bebe, tá? Começam a beber muito e tal, ele tem o primeiro porre da vida, tem uma situação de troca de intimidades ali com o pai dela, mostrando que o pai quer muito que ele fique na família, mas ela é muito, muito resistente, e as pessoas percebem que esse homem, que era o maior partido da cidade, está se interessando por uma mulher que não tem um nome familiar importante. E ela começa a receber cartas de ameaça. Ela recebe uma boneca de voodoo. E essa boneca foi acho que é uma das primeiras manifestações de realismo fantástico, realismo mágico da história, porque essa boneca começa a crescer. E ela não reconhece que é uma boneca de voodoo feita para ela, sabe? Ela acha que deram um presente para ela. Ela começa a questionar se caso ameaças de morte tem relação com o Urbino. Ela não compreende aquilo muito bem, que as pessoas estão com inveja dela. Pois bem, Delbranda chega ali para visitar a prima, e também porque era muito interessante para a família de Delbranda que ela se afastasse daquele homem casado, para ficar ali um tempo, porque a Firmina vive muito na solidão. Desde que a tia dela foi embora, ela fica naquela casa ali, isolada, fechada, não vai para eventos sociais, não vai para nada. Nada, com 17 anos mais ou menos. Porque ela não tem nome, não tem espaço na sociedade, ela não tem nada disso na sociedade. A prima chega a ver isso e ela fica muito triste, né? Ela fala assim, poxa, você não tem vida, você vive na solidão. Tudo que você me fala são as lembranças do que você viveu, de momentos interessantes, são as lembranças antigas que você tem com o Florentino. Apesar de ela não sentir mais nada por ele. Mas tudo que ela construiu na vida dele, na vida dela, de background, de momentos, de eventos, foi baseado na história dos dois. Enfim, ela até recebe visita de uma das freiras do colégio que ela estudava e que ela foi expulsa. Essa freira tentando induzi-la de que ela tem que aceitar o Urbino como casamento, a pedido do Urbino, né? A pedido do Urbino. E ela fala assim, tá vendo que mulher hipócrita? Quando era o outro lá pobre, me expulsou. Quando é esse rico, porque dá dinheiro para a instituição dela, ela tá aqui querendo me convencer a casar. Isso já vai ter um primeiro racha com a igreja. Ela é uma mulher que acredita em Deus, mas ela não se relaciona com a igreja. E o Urbino já é muito católico, de frequentar a igreja, a missa, de fazer a comunhão. E, gente, a guerra civil estava acontecendo, tá? Tá acontecendo ali a todo momento e deplorando mais ainda como estava a cidade. E a gente vê como que a visão do amor para o Urbino muda quando ele conhece a Firmina, né? Ele antes acreditava que não era um homem que talvez fosse casar e tal, mas com ela ele pensa nisso. Mas é um pensar em casamento muito racional. Nossa, é uma mulher bonita, vai me dar bons filhos, né? Cuida aqui da casa e tal. Não. E ele se interessou mesmo por ela. Ele tem um momento que ele fala que o amor é meio que fosse um erro clínico, um erro de saúde, né? Mais uma vez patologizando
o ato de amar, né? E ele, essa atração inicial dele pode ter sido uma paixão, sim. Ele fala que entende que não a ama loucamente, mas se considera a pessoa certa meio ali pra casar. É meio isso que dá a entender. E aí acontece então a serenata dele, enfim. Mas quando Ildebranda chega, Ildebranda vai ver Florentino, ela nem reconhece. Ela fala assim, meu Deus, era esse homem que minha primeira apaixonada? Ela vê um mirrado, não tem grandes atrativos e tal. Mas ela conversa com ele e percebe que ele é um homem que vive pro amor. Então ela entende a paixão. Ela fala assim, eu entendo, porque ele vive pro amor. Né? Ele fala pro amor. Mas quando ela conhece o Urbino, a Ildebranda, que já não é muito menina, regala o olho e fala assim, que tipão é esse? E acontece que tem um momento em que elas vão tirar umas fotos. Tinha um fotógrafo na cidade, isso vira um evento, elas vão tirar umas fotos, só que elas vão toda maquiagem forte, porque era foto preto e branco. Então, pra aparecer as coisas, elas estão meio que maquiadas como palhaças, assim. E aí, na cidade, elas saem dessa sessão de fotos, as pessoas começam a vaiar elas. Ih, que isso? Não, não. E o Urbino bota elas no carro, que era meio carro de charrete, eu acho. Bota elas no carro, guarda elas lá dentro e fala assim, venham que eu vou proteger vocês. E lá dentro começa uma troca muito, assim, sensual de palavras de Urbino com Ildebranda. E nisso, Firmina, ó, olhando pra janela e só fala assim, Ildebranda, pare com isso, Ildebranda. Ildebranda, não faça isso, não siga isso. E mais uma troca, assim, dela falar, esse sapato tá me apertando, vou tirar o sapato, essa anaca tá me apertando, esse calça. Ela vai começando a tirar as partes de baixo, assim, da roupa, ninguém fica nu, nada. E o Urbino estimulando aquilo, e aquilo acaba contaminando as sensações até sexuais da Firmina. Ela fica, o que tá acontecendo? E gera aquela questão do que a gente sempre fala do desejo mimético, né? Ou se minha prima admira ele, talvez eu admire também. Ela volta pra casa muito pensando nele e resolve que sim, que ela vive aquela vida solitária. Só tem o pai, que já não tem uma boa relação. E Ildebranda depois vai embora. Esse cara pode dar um bom futuro pra ela. Então ela entende que aquilo é a coisa certa a ser feita. E resolve que vai casar. E eles, quando casam, entendem que o amor vai ser construído. Eles não têm dúvida disso. E eles nunca duvidaram que fizeram a coisa certa. Nem na hora da morte, nunca duvidaram que fizeram a coisa certa. Mas aí, Florentino, vendo isso, resolve que vai embora. Que tem que ir embora, que não pode ficar na cidade, que os dois vão casar, que ele vai morrer. E aí ele entra no barco e resolve que vai morar em outro lugar. E ele pega nessa viagem de barco. Ele vai lá e, andando lá no nada um dia, Florentino, bem virgem, é puxado para um quarto e uma mulher sobe em cima dele. Ele não viu a cara, tava escuro. Sobe em cima dele e tira a virgindade dele. Assim. E ele fica apaixonado por esse ser imaginário, que ele não sabe quem é. E ele fantasia que é uma de 3 irmãs que andam passeando ali. Ele fantasia que foram elas. Mas ele não tem prova nenhuma que foram elas. Pode ter sido qualquer outra pessoa. Só que agrada a ele a imagem delas. Ele escolhe uma delas, ele fala assim, foi ela. Foi ela. E ele fica na cabeça que foi aquela mulher. Isso é o início de uma sequência de 622 mulheres que ele vai ter ao longo da vida. A gente vai chegar sobre lá. A gente vai falar sobre isso já já. Mas é o início do que ele vai chamar de estou me mantendo emocionalmente para a Firmina e vou ter casos amorosos escondidos, porque eu vou manter meu corpo virginal, pelo menos hipoteticamente, ela nunca vai descobrir, para a Firmina, para quando o marido dela morrer. E quando o marido dela morrer, eu vou poder me declarar novamente que eu ia casar com ela. Mas eu vou esconder esses casos. E ele começa a ter zilhões de casos clandestinos. Casos que vão expor, casos às vezes bem engraçados, interessantes e que podiam virar alguma coisa, mas outros muito perigosos e que vai envolver violência mútua, tá? E risco mútuo. E a gente vai vendo a degeneração física, de saúde dele por causa desses casos, as doenças sexualmente transmissíveis ele considera como feridas de guerra, e a decadência moral do Firmino dentro dessa história toda. Mas a gente vai chegar lá, porque são sequências de amantes emblemáticas. Uma das primeiras é a viúva Nazaré, que foi influência até da mãe, a mãe dele ali. A mãe dele, ele do nada, nessa viagem, depois que acontece isso, resolve que vai voltar, que não vai mais embora. Volta pra cidade. E aí a mãe, muito preocupada com ele, vê essa viúva de Nazaré que vai estar sozinha e tal. Fala assim, vai dormir lá no quarto do meu filho que tem uma caminha extra. E a viúva de Nazaré já entra tirando a roupa e eles começam a ter casos. E ele fica focado nas viúvas.
Porque ele começa a entender que as viúvas, elas não estão presas mais àqueles casamentos que por muitas vezes eram casamentos ruins e que deixavam elas presas, fechadas e que elas não podiam se liberar sexualmente, né? Assim é apresentado pelo Gabriel Garcia Marques. Eu não duvido muito que era isso mesmo naquela época, não. E quando esses maridos morrem, lógico que existe a tristeza da perda do marido e tal, mas elas se liberam para a vida, né? Começam a descobrir seus próprios prazeres e não tem mais amarras de pudor sexual, de nada disso, são viúvas. Então, o foco dele, a especialidade dele são viúvas, porque ele tá se preparando pra Firmina, porque um dia ela vai ficar viúva na cabeça dele. Ou a fantasia, as coisas que ele vai criando. Ele fala, ela vai virar um dia viúva, vamos especializar em viúvas. E ele vai encontrar mulheres diversas. Mulheres que sabiam se soltar, mulheres que buscavam só seu próprio prazer, não tava nem aí pra ele. Mulheres com problemas psiquiátricos na rua, assim, né? Mulheres assassinas. E também casadas. Vai ter casadas aqui também. A variedade é grande e os perigos que eles se expõem são muito grandes. Por outro lado, a gente vai para o momento do casamento da Firmina com o Urbino. E eles vão para uma viagem de navio e eles não têm a primeira relação na primeira noite. E a Firmina, ela já conhecia o alto prazer. Ela já conhecia o prazer do seu corpo. Mas ela considerava que o primeiro ato sexual era um momento de violação e violência. Então ela temia muito. E o Urbino, ele é muito sensível a esse momento em compreender os medos da mulher. E ele, gente, ele, assim, a descrição da primeira relação dos dois é linda. É linda. Não é na primeira noite, ele respeita o momento dela e ele deixa ela explorar e conhecer o corpo dele. Ela pergunta, mas para que serve isso? E isso? E aquilo? E ela deixa o momento dela falar, do dia que ela tira a roupa e fala, estou pronta, é agora. Sabe? Ela deixa ela tirar os medos, as curiosidades, conhecer como médico mesmo, ensinando a parte da anatomia e as funções das coisas. E assim ela se sente confortável. E eles têm uma vida sexual saudável, é um casal que tem uma vida sexual saudável, que existe prazer mútuo e que existe também não só aquele momento de o homem dominando a mulher, mas o contrário também, porque a Firmina é essa mulher muito altiva. E durante essa viagem, ele falou assim, eu não amo essa mulher, mas eu admiro essa altivez dela, essa sua personalidade de ser firme. Eu posso amá-la assim ao longo do tempo. Isso é discussão, mas eu já acho que já estava amando. Eu já acho que os dois já se amavam. Nessa troca, nesse respeito que acontece. Não é um casamento que vai ter só flores, tá? A gente vai passar por momentos aqui que ele vai fazer besteira. Vale só ressaltar que depois daquele momento em que a Firmina lá no início dá o fora em Florentino, eles só se trocam palavras sobre isso novamente 51 anos, 9 meses e 4 dias depois, que é quando ele morre. Então não houve traição da parte dela não, tá? Florentino que foi alimentando essa idealização da paixão dentro da cabeça dele e Firmina seguiu a vida. Então Florentino para no tempo. Inclusive ele quer parar do ponto de vista físico. Ele não aceita a calvície que vem vindo, ele não aceita a debilidade física do corpo que vem vindo, porque ele quer parar no tempo. E ele vê a Firmina mudando. Ele consegue ver ela engravidando, envelhecendo, ficando mais debilitada e tal. Ele vê que o tempo para ela flui. E para ele é um eterno brigar contra o tempo, né? Porque ele quer voltar para uma coisa que não vai existir. Lá em Paris, eles têm momentos de conhecer Oscar Wilde, conhecer Victor Hugo. Então, ela começa a ter contato com a cultura, a literatura, com outras coisas. Eles ficam... É uma viagem de 2 anos. Esse povo tinha lua de mel longa, hein? Então, eles ficam de 2 anos ali vivenciando toda a experiência de Paris e o Urbino alimentando tudo isso nela. E ela volta grávida, tá? Aí vamos pro 4º capítulo. Pois bem, no 4º capítulo, Florentino, quando vê aquilo, ele fala assim, pois bem, enquanto eu espero, eu vou ficar rico, famoso, para poder ter a Firmina depois, porque ela vai vir para mim depois, não tenho dúvida disso. E aí ele resolve que ele vai investir em ser herdeiro do tio, o tio Leão 12, tio 12, não lembro agora. O tio dele, que é o tio que realmente assume a paternidade dele, né? Mas não como pai, sabendo que é irmão do pai dele. E ele quer herdar e assumir os negócios da companhia Royal Company of Caribbean, de Rios, River Company of Caribbean, não lembro. Ele tem uma frota de navios que andam pelos rios ali.
Então ele quer assumir os negócios ali, começa a trabalhar afinco e tal. E a gente conhece o passado dele, né? Do pai dele. Quem era o pai dele, que também era um homem que falava que só morria se fosse de amor. Que teve um caso com Transitariza, teve ele com ela, mas que nunca assumiu o filho. Todo mundo sabia que era o pai, ele sabia que era o pai, mas ele nunca assumiu formalmente a criança, foi o tio meu que assumiu. E a gente vai vendo ele tendo mais e mais casos sexuais. E ele vai naquele hotel que ele ficava lá antes, ele acaba levando as mulheres lá. E pra disfarçar essas mulheres, porque algumas eram casadas e ninguém podia saber o que estava acontecendo, mesmo as viúvas e tal, as mulheres se vestiam de homem e entravam. Então começa a se questionar muito a sexualidade dele, se ele não era homossexual. Porque ele não casa com ninguém, ele não aparece com nenhuma mulher, namorando, nada. E ele entra nesses hotéis com mulheres vestidas de homens. Então, e ele não liga pra isso, ele não se importa. Até o tio fica meio preocupado. Aí o tio um dia vê ele no escritório fazendo sexo com outra mulher, ele fica, ufa, aliviado que o sobrinho não é homossexual. Pensamentos recorrentes da época, gente. E aí também é um momento em que ele começa a escrever as cartas, meio Central do Brasil. Que ele vai escrever as cartas de amor, ajuda a ter casamentos. Até colocam ele como padrinho do filho de um dos casamentos que ele conseguiu arranjar. Porque ele começa a escrever essas cartas, né, de amor, porque ele era muito poeta, muito poeta. Tem uma das amantes, que é a senhora Santander, não lembro o primeiro nome dela. E ela é divorciada e tem um caso com um marujo, que vai e volta, enfim. E Florentino vai toda noite na casa dela lá e tal. E tem uma noite que eles estão fazendo amor assim loucamente. E ela é uma mulher que se preocupava muito com o próprio prazer, não importava com o prazer do outro. E era uma mulher mais velha, tá? Eu acho que ele tem uma amante que é quase 50 anos até. E a casa toda é assaltada. A casa toda é roubada enquanto eles estão lá em cima sem ouvir nada. E quando desce, a casa tá toda assaltada. E isso acaba o relacionamento. O relacionamento dele sempre acaba assim por motivos fúteis, né? Ele vê aquela lembrança daquela casa que foi assaltada pra ele, não gosta, então ele não tem mais caso com ela. E aí tem uma figura muito importante que é a Leona Cassiani, que até o narrador, que é um narrador em terceira pessoa, fala assim, ó. Se ele tivesse deixado, ela seria um excelente amor para a vida dele. Que a Leona Cassiani é uma mulher que ele acha no primeiro momento que ela é uma prostituta. Porque ela fala assim, olha, eu quero falar com você me leva... No bonde ali, ele pegava muita mulher no bonde. Eu quero falar com você, eu preciso falar com você. E ele fala assim, essa mulher tá querendo dinheiro pra eu dormir com ela. Eu não pego prostitutas, ele fica meio nessa assim. Mas depois descobre que a Leona Cassiane, ela não, você vai me conseguir um emprego, eu quero que você me consiga um emprego. E eles não têm nenhuma relação sexual, nenhuma, tá? Mas poderia ter sido uma mulher, porque é uma mulher muito firme, que sabe o que quer, que trabalha muito bem. Poderia ser uma mulher que teria sido uma boa relação, uma relação saudável pra vida dele. Isso é a opinião do próprio narrador. E aí ele dá um emprego para ela, né? Enfim. E ela começa a galgar vagas importantes, cada vez postos mais importantes dentro da companhia de Rios, né? Lá na companhia. Só que ela sempre respeita muito a posição do Florentino e não deixa passar da autoridade dele. Ela podia. Ela tinha recurso e repertório pra isso, porque ela era muito boa. Inclusive, o tio dele fala assim, nossa, me traga mais mulheres do bonde aí, porque ela é fenomenal. Se eu tivesse um monte de funcionária como ela, a companhia seria maravilhosa. Enfim, tanto que anos mais tarde, eles estão sozinhos assim na companhia de noite, e eles até pensam, será que a gente deve, né, dormir junto? Aí eles falam, isso era coisa de 10 anos atrás, agora já passou, né? Então o tempo tá passando, o tempo tá passando. E ele se sente confortável com ela para falar um pouco sobre seus sentimentos, mas ele nunca revela tudo o que aconteceu do seu amor por Firmino. O Urbino sabe que Florentino era apaixonado por Firmino, mas ele nunca foi descobrir muito atrás disso. Eles têm até um contato ali e que Firmino fica medindo muito, né? As aparências, as forças, as posições, e vê que Urbino é um homem que alimenta as artes, que é algo que ele gosta também. Ele fica até admirado com isso. Enquanto isso, gente, a Firmina, ela segue cuidando do lar e tudo, mas ela é que apresenta os concursos literários, quando tem as inaugurações, ela tá sempre lá junto. Então, ela tem uma vida social importante, tá? Por isso que ela questiona muito quando ela fica só presa em tudo lá. Porque ela tem uma vida social muito importante, ela tem uma vida fora. Ela é muito benquista na sociedade, porque ela chegou de Paris com a moda muito bem feita, uma mulher muito organizada e tal, cuida muito bem disso lá. Isso chama a atenção dela e é uma mulher muito culta. Pois bem, uma das amantes é uma chamada Sara Noriega, que é uma mulher que foi abandonada pelo noivo e que ela que procura Florentino, e ela tem uma fantasia sexual de na hora
do clímax, colocar uma chupeta na boca. Tem cada história, assim, bem engraçada. E eles terminam um dia do nada, sem entender porquê também. Assim, qualquer motivo que, quando a coisa começa a ficar muito longa e tal, tem motivo pra acabar, ele acaba porque ele não quer se comprometer emocionalmente com essas mulheres. De forma nenhuma, porque o compromisso emocional dele é com Firmina. E ele esconde essas relações não pra proteger essas mulheres, é pra se proteger. Pra que Firmina nunca descubra que ele teve outros casos. Que acha que ele é virgem até o momento que ela for viúva e que ele vai lá atrás dela. E a Sara Noriega é uma mulher também que escrevia poemas, enfim. E vai ter um concurso lá e que a Firmina vai ser a locutora desse concurso de poemas. E eles perdem. E essa Sara fica amargurada, achando que a culpa era da Firmina. Isso vai afastando também mais Florentino dela, porque começa a falar mal da mulher que ele ama. E ele finge que não conhece Firmina. Ele não sei quem é ela direito e tal. E ela só falando mal de Firmina. E aí a gente vai começar a ver alguns choques aqui. Porque enquanto Firmino tá preso nisso, enquanto Florentino tá preso nisso, Firmino tá seguindo a vida dela. Mas a gente vai vendo esses choques dela, dessa insatisfação de ser essa mulher do lar. E começa com a sogra, a Dona Blanca, que só cozinhava berinjela, que é uma coisa que ela achava que ela não gostava, né? Só cozinhava berinjela. E ela fica insatisfeita com esse papel em que ela tem que representar de essa mulher do lar e nunca sendo reconhecida por Rubinho. Ele sempre reclamando, sempre falando... Tipo, a gente tava até discutindo ali com o pessoal do clube, ele queria aquelas trade wives, né? Que é aquelas mulheres que agora estão vindo. Enquanto a gente tem um lado desvalorizando o papel da mãe, desvalorizando o papel da cuidadora do lar, a gente tem um outro lado vindo uma corrente bem até exagerada dessa mulher que faz tudo do lar, que tem zilhões de filhos e que a gente até brincou, se vai fazer um picolé, até o leite do picolé é ela que faz, tirando das sementes que plantou, das amêndoas do seu jardim pessoal e tal. Gente, cada um vive a sua vida, mas existem essas propagandas que estão sendo feitas, sempre de um lado, de retirar a importância desse papel da mulher dentro da casa, quanto do outro lado de que a mulher não tem que ter papel fora de casa. Existem essas duas correntes. E eu tô aqui, eu tô no meio, tá? Eu quero brincar com as meninas. Não é confortável estar aqui, não, mas eu estou aqui porque é onde eu me sinto melhor. Não consigo me ver em nenhum dos dois extremos. Pois é, ele queria uma trade wife pra vida dele. E ele acha que ela faz muito fácil, que o trabalho dele que é muito difícil, que ele fica o dia todo atendendo o paciente e tal, que ela só fica lá cuidando da casa, e que ela devia fazer isso melhor, não. Até que um dia eles até brincam de trocar de papel, né? E ele faz tudo errado, trocar de papel de ele cuidar da casa, né? Pra ver. Mas eu achei até engraçado nessa necessidade dele de aceitar trocar de papel pra ver o outro lado dela, mas ele não admite, né, que é um trabalho difícil. E isso vai trazendo amargura pra ela. Ela vai ficando infeliz, ela vai se questionando. Ela entende que ela fez a coisa certa em se casar com ele, que ela não tinha outra opção melhor pra ela, e que ele é muito respeitoso e tal, e que aquilo ali, aquele afeto, a intimidade que eles estão criando, aquele companheirismo, vai se transformar em amor. Ela entende isso e nunca questiona se foi certo ou errado, isso não. Mas vai vindo essa amargura dessa rotina do casamento e dessa insatisfação em não ser reconhecida. Enquanto isso, fora da casa, eles representam um casal muito sólido e felizes. Porque o que eles constroem junto em modernização para a cidade fora da casa consolida essa relação deles. E ela chega a pensar se ela não seria mais feliz com o Florentino, mas ela percebe que não, que ela tem uma certa pena dele, não sabe nem se tem pena, talvez compaixão. Ela fica se questionando. Eles vão pra Europa, ela engravida novamente e vem agora com a menina. Primeiro foi a menina, agora ela engravida e volta com a menina. E aí é nesse momento que a gente tem um caso bem importante do Florentino, que é com a mulher casada, a Olímpia Zuleta, que é a mulher das pombas lá. E nessa... a gente vai vendo como ele não tem responsabilidade moral sobre os casos dele, nem responsabilidade com essas mulheres reais, que a preocupação dele era com ele, em esconder tudo. Que tem, por acaso ele escreve alguma coisa assim na barriga dela, como isso pertence a mim, uma setinha no momento que eles vão ter relação, e esquece de apagar e o marido vê. Aí o marido vai e mata a mulher. E ele tem remorso por isso, ele até coloca uma roseira em cima do caixão dela, mas é isso, teve remorso, colocou a roseira já foi para a prefeitura e acabou, sabe? Ele foi responsável, junto com a mulher também, né? E junto com esse marido que consumou o ato de matar, mas indiretamente ele foi responsável pela morte dela. E ele esquece muito rápido isso. E tem um momento também que a Firmina, ela volta grávida, enfim, ela come a berinjela sem querer, percebe que gosta de berinjela, então aquela banalidade, eu não gosto disso, aquilo, também passa, tá? Por isso que essa berinjela é importante, porque ela tem certas coisas que a gente se limita e fala que não gosta, que não quer, não sem nem conhecer. E já cria uma birra para aquilo ali. Ela odiava a Dona Blanca. Dona Blanca morre, que era a sogra dela, enfim.
Isso facilita um pouco das coisas de casa, mas ela se considera uma serva de luxo. Eu sou uma escrava de luxo do meu marido, né? Bem, vamos pro capítulo 5. A gente tá finalizando aqui o resumo. A gente vê os reflexos da cólera, porque no capítulo 5 começa com uma viagem de balão deles, celebrando, né, a modernidade, século XX chegando. Eles viajam de balão, eles em cima do balão, eles veem em várias localidades pessoas mortas com um tiro atrás da cabeça. Você fica o questionamento, né? Foi a guerra, essas pessoas estavam com cólera e foram mortas para não contaminar. O que aconteceu? Então a gente vai vendo absurdo que tudo isso que está acontecendo, né, tá no meio da guerra e da cólera ao mesmo tempo. Florentino segue, gente, sendo stalker de Firmina, dos dois, o casal, até que um dia ele percebe que ela sumiu. Que tá lá só o marido, as crianças e que ela sumiu. E aí ele cria na fantasia cabeça dele que ela teve tuberculose e que morreu. Ou que ela tá no hospital de tuberculose. E ele fica desesperado. Mas a gente vai descobrir o que aconteceu. Tem uma americana que vem, Bárbara alguma coisa, que é uma mulher muito bonita. E aí ela vai se consultar com o Urbino. O Urbino olha pra ela, ele percebe que ela é o pecado, que vai dar errado, mas não consegue se afastar dela. E aí ele tem um caso com essa mulher. E é um caso que gera pra ele muita culpa e ressentimento, mas ele segue indo. Ele para até de refazer a comunhão na igreja. E, como eu falei pra vocês, o cheiro é algo muito importante nesse livro. E a Florentina tem um faro e ela cheira que a roupa do marido tá diferente. Ela percebe que algo está acontecendo. Aí ela questiona ele confessa e pede graças a Deus que ele agora pode confessar. Se arrepende, termina tudo com a mulher, nunca mais vê a mulher. Essa é a única traição que realmente ele parece ter feito. Não estou amenizando, mas ele realmente se arrepende dessa traição, de verdade, e ele conta tudo pra ela, ele fala mais coisas até do que ela queria ouvir, né? Ele se sente aliviado que finalmente pode falar tudo do erro que ele fez e confessar o erro que ele fez e se arrepender. Mas, obviamente, que a gente tá falando de uma mulher muito orgulhosa. E a Firmina é uma mulher orgulhosa e ela resolve que vai passar um tempo na casa da prima, da Ildebranda, longe. E ela fica lá por 2 anos, se eu não me engano. E ela não volta, né? Porque ela não perdoa ele, não. Porque ela é orgulhosa. Aí ele vai lá e a busca. E quando ela vê que ele chegou, ela fala, ai, graças a Deus que ele veio. Né? E ela tá toda desgrenhada e tal, ela tá preocupada, ela arruma o cabelinho, que ele vai vê-la depois de 2 anos, sabe? Que ela vai ver ela bagunçada e tal. Mas ele volta, assim, apaixonado e feliz da vida, que, né, vamos voltar pra casa, vamos deixar disso. E eles voltam pra casa. Assim, os atos sexuais dessa relação que ele tinha como amante era corrido, era urgente, ele não podia parar com o carro em frente da casa dela. Era ele no horário do almoço, muito rápido e tal. Não era nem algo que trazia satisfação mesmo pra ele, sabe? É coisa de bicho mesmo, que não consegue controlar instinto. E pelo amor de Deus, né? Teoricamente, somos seres racionais, é pra gente controlar sim. Nesse momento que eles vão pro cinema e acabam encontrando Florentino com Leona. E ele percebe que o tempo mudou pra ela, que ela já está mais envelhecida. Ele vai se tocando cada vez, né? Cada vez que ela vem com uma gestação. E agora também ela envelhecendo. E ele já tá agora com 56 anos, ficando careca, tentando esconder a calvície, pegando os fiozinhos de cabelo e botando aqui, gente. Ai, meu Deus, coisa estranha. E aí a gente vai ter a amante mais problemática. A amante mais problemática de Florentino, que a gente vê que ele não tem responsabilidade, né? Ele vai lembrar de mulheres que queriam cortar o pênis dele e outras mulheres que ele falou que não pagava, mas tem uma mulher que tem tanto amante homens como mulheres que ele acaba pagando para ela uma taxa simbólica ali e é sempre escondendo de toda a sociedade. Isso só casos clandestinos. E aí ele fica responsável por uma menina de 14 anos, para ser tutor da educação de uma menina de 14 anos. Não é muito bem os motivos. E aí ele começa a ter uma relação sexual com essa menina de 14 anos. Ele com 70 anos. Começa a ter uma relação sexual com essa menina de 14 anos. E ele não consegue conceber que ela, mesmo com 14 anos, pode se apaixonar, pode ter desejos sexuais, pode ter vontades próprias. Ele acha que ele pode ali só manipulá-la. E começa a ver que não. Que ela tem a vontade dela da hora do sexo também. Que ela se envolve emocionalmente com ele. E ele usa a sua posição de tutor, né, com a posição que devia protegê-la, para explorá-la sexualmente. Assim. A gente tá falando de uma menor de idade, uma menina de 14 anos, com um homem de 70. E as pessoas não questionam, eles andando de carro juntos, tomando sorvete juntos, porque ele é tutor dela. Então as pessoas não percebem, não questionam isso. E isso vai desgastando e ferindo emocionalmente essa menina.
E ele muito preocupado com ela, ele se preocupa em evitar a gravidez. Com outras mulheres, a gente vai descobrir até que ele abusou sexualmente de uma empregada e que teve um filho com ela e pagou para ela esconder a história. A gente começa a descobrir histórias cabulosas dele, tá? E com ela, ele tá satisfeito e feliz, porque é um amor inocente pela menina. Ele considera assim. E aí, voltamos pro início do livro. Jeremiah morreu. Daqui a pouco toca os sinos. Aí percebe que o Dr. Rubino morreu. Quando ele vê que o Rubino morreu, ele vira pra América e fala assim, América, eu vou casar. A menina não entende nada. Como assim? Você é maluca? Vai casar? Ela tenta seduzi-lo e tal ali. Até consegue, mas enfim... fica muito estranho, ele vai, ajuda as coisas lá no funeral, aí ele vai, aborda a Firmina tem aquela reação. Ele ficou tão feliz e excitado com a morte de Urbino, achando que agora tudo estava resolvido, então aí ele fica mal. Então a carta que ele esperava 50 anos chegou, e aí vamos pro último capítulo. Aí a carta é respondida, mas é aquela carta de raiva, de angústia, de tudo que ela jogou ali pra fora, pra ele se afastar. Mas ele interpreta que aquela resposta, caramba, foi um ato de amor dela. A cabeça dele é isso. E Firmina ainda sente a extensão do marido, né? Ela sente a presença dele, ela não se desvincula dele. Não tem como, gente, depois de 50 anos de casamento, se desvincular de uma pessoa assim. E tem alguns momentos que ela quer esquecê-lo e não consegue. Aí tem momentos que ela aceita isso, aceita a distância que eles têm. Ela começa a desconfiar se ele não tem outros casos. Alguns momentos em que ela tá bem, ela relembra com satisfação o casamento. Nos momentos que ela tá mal, ela começa a tentar identificar as coisas ruins do casamento pra ela poder falar assim, acabou. Sabe? É bem normal do ser humano isso, né? Quando a gente tá bem com a situação, a gente consegue ver as coisas boas que aconteceram. Quando a gente tá mal, num momento mais triste, a gente quer apontar os erros e defeitos pra não ficar tão mal que aquilo ali acabou. E ele tá ali triste e tal, começa a mandar umas cartas pra ela, sem resposta, mas não são cartas sobre amor, se declarando. São cartas sobre a vida, a tristeza, a solidão. E aí ele encontra até uma ex-viúva que ele ficava, e aí eles conversam, tal, sobre a vida, sobre o que passou. Aí ele pergunta se uma viúva um dia casaria, e aí essa viúva pensa assim, você tá falando da Firmina, porque ela agora é viúva, você tá falando dela, ele finge que não é, e sai triste, cabisbaixo, né, desesperançoso. E água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A Firmina começa a gostar das cartas, começa a gostar desse ser literário, que é o Florentino. Né? Aí achar interessante o papo dele, até que ela aceita receber a visita dele. E as visitas vão ficando regulares, e vai preenchendo aquela solidão dela. E eles conversam sobre coisas banais. Hora nenhuma tem uma troca ali, hora nenhuma ela pensa que podia ter uma relação com ele. Mas vai tendo o vazio que ela estava sentindo enorme ali, é preenchido pela presença dele e as conversas dele. A Firmina vai refletindo sobre o casamento e aquela ausência do Urbino vai deixando de ser um peso para ser uma boa lembrança. Ela vai se questionando se amava ou ele não. E ela lembra uma discussão deles em que ele fala que um casamento feliz não era um casamento simplesmente baseado no amor, mas um casamento que seja baseado na estabilidade, que foi o que eles tiveram. E o filho da Firmina conhece o Florentino, eles começam a conviver ali, jogar, e eles têm uma presença constante naquela casa e também um apego que ela não consegue mais soltar. Nisso ele abandonou a menininha lá, a América, longe, tá, gente? E o filho não enxerga um enlace amoroso ali sendo construído. Enxerga como companhia da velhice. Ele não entende que os velhos podem amar, desejar, ter sexo. O filho não entende isso. Ele até defende a ideia que os idosos, quando ficarem muito idosos, têm que ser excluídos da sociedade, para que as pessoas não vejam o quão velhas e decrépitas elas ficam, para que não tenham medo de envelhecer. E agradece, ainda bem que você é companhia para minha mãe. E ele tem um acidente, cai da escada. Né, coisas do destino, ele cai da escada e ele vai ter que ficar de cama por 2 meses e mantém as trocas de cartas. Então ele percebe que a Firmina não esqueceu tanto de mim assim, não. E aí Leona, Cassiane e a América, minha de 14 anos, começa a cuidar dele. O Florentino descobre que a América, que era a melhor aluna, agora é a pior aluna, não tá indo bem na escola, tá indo mal. Ele negligenciou ela total. E aí Firmina sente falta, né, das visitas, desse momento que ele some. E aí liga uma coisinha dela, assim, poxa. E a filha já tem uma reação em relação a esse Florentino completamente avessa, porque ela já ouviu as histórias dele poder ser homossexual, poder ter interesse sexual até na sua mãe. Então ela acha um absurdo aqueles encontros e tal. E a Firmina fica com muita raiva da filha e para até de falar com a filha. E aí é bem no ápice que surge a fofoca, que era mentira política, de um caso do Urbino, quando ele era vivo, né? E é o momento em que o
o Florentino sai da cama e começa a visitá-la. Ela tá com raiva, enraivecida, ela tá acreditando na fofoca. E aí ele propõe para ela uma viagem de navio. E o filho inicialmente é a favor, a filha é contra, mas ela vai. Depois o filho vê, quando percebe que ele também vai na viagem, que o Florentino vai, o filho fica aí tem mais coisa, mas já não dá muito o que fazer. E eles começam essa viagem, no início, meio que se reconhecendo, até o momento em que eles começam a ter uma troca amorosa. E a primeira noite deles, o Florentino não consegue ter ereção, e ele fala, tá morto. Depois eles conseguem, enfim. Mas a gente vê o que foi aquela expectativa de guardar tanto tempo. E eles agora estão idosos, né? Então o corpo não responde mais do mesmo jeito, não é mais a mesma coisa. Então ele falha ali na primeira noite, mas depois eles, enfim, eles vivem nesse barco, nesse não terra, nesse não mundo, vivem a sua fantasia amorosa, os dois ali. E até a Florentina, a Fermina, ficou muito na cabeça uma história que ela viu de um casal de idosos que eram amantes e que estavam passando de barcos e que foram mortos. Então ela fica naquela cabeça de que idosos amantes morreram. Então ela foi guardando aquela imagem da morte, da violência da morte na cabeça o tempo inteiro. Não sei se aquilo ali é uma culpa ou é algo que faz até ela entender que esse amor dos idosos pela sociedade não vai ser aceito. E faz ela refletir sobre ela mesma. E a viagem de barco é longa, acontece várias coisas. E quando eles estão para finalizar a viagem, eles pensam como é que eles vão voltar para a realidade. A família fica pensando, esse amor, essa fantasia, isso que eu tô vivendo, porque o que eu entendo muito é que ela não amava. Eu não sei quanto que a Firmina amou de amor genuíno, assim, sabe? Eu não acho que ela amava o Florentino. Ela teve a possibilidade de se revoltar e vivenciar experiências que nunca foi permitido a ela viver. Então é um momento de rebeldia e que é totalmente compreensível. Aquela filha ali reclamando, ela achando que o marido tinha traído ela. A idade chegou, a morte bateu na porta. Então ela resolve fazer um ato de transgressão. Eu fiquei enraivecida porque eu acho que o Florentino não merece. Inclusive, antes da primeira relação sexual deles, ele recebe uma carta no barco que a América se suicidou. E ele fica um tempo ali, no início, culpado, mas logo depois ele já tá dormindo com a Fermina, né? E qual é a responsabilidade dele, mais uma vez? É a segunda morte que ele causa, pelo menos que a gente sabe, fora outras violências, por essa loucura amorosa dele, essa forma dele sublimar esse amor reprimido, que saiu aí tendo 622 mulheres, porque ele registra todas elas no caderno, né? Então eu fiquei muito revoltada porque esse personagem teve o fim que queria. Mas a vida é isso. Nem todo personagem, nem toda pessoa bonzinha vai ter um final bom, nem toda pessoa má vai ter um final ruim, né? A realidade é isso. Enfim, mas eu acho que o importante é que foi o final do que Firmina precisava. Ela precisava disso, né? Ela precisava dessa transgressão, ela precisava dessa rebeldia. Mas ela entende que aquilo ali é no mundo idealizado. Que voltar para a realidade, a viagem acabando, ela começa a refletir, voltar à realidade, voltar para casa. E aí? Como encarar, aceitar isso? E lembra dos idosos sendo mortos lá no barco, enfim, nessa história que ela ouviu no jornal. E eles decidem hastear a bandeira de barco infectado de cólera e ficar navegando até o fim da vida. Que a gente não sabe quando vai ser, né? Mas o livro acaba assim. Então eles fingem que o barco está contaminado de cólera, o barco já não tem quase nenhum tripulante. E segue viajando para viver o amor deles até o fim, né? Que é o fim do livro e que a gente não sabe como vai ser o fim da vida, a gente não sabe como vai acabar, mas é esse final assim. E é muito interessante porque eu fiquei pensando sobre essa questão de estar muito perto da morte e no meio de uma situação de velhice que você não tem mais tanto vigor físico. E eu lembro muito do Don Quixote, que ele resolve que ele vai ser um cavaleiro andante, como as histórias de cavalaria que ele lia, nesse momento de estar perto da morte, de ser idoso, já sem vigor físico. E eu gosto muito de Don Quixote porque ele vai buscar para essas coisas nobres, de virtudes e tal. Eu gosto disso, eu gosto dessa idealização. A Firmina, ela não busca um amor que ela teve na juventude para ser realizado. Ela não busca
como é que eu posso dizer, a realização de um desejo que ficou encostado. Não, ela busca uma transgressão. Por isso que é uma personagem muito complexa. Eu fiquei até perguntando se ela ia fazer aquilo, né? Ela busca um momento de rebeldia, um momento de se revoltar, o que não combina muito com a maturidade, né? Mas é isso. Por que não? Por que não se revoltar, né? Por que não se dar a oportunidade de viver outras coisas, mesmo que não seja o desejo íntimo da vida dela, mas a oportunidade que ela teve ali, né? E de viver outros prazeres. Não que ela não tivesse prazer no sexo do casamento dela, mas viver uma outra coisa. Agora, corpo idoso. Enfim. Então, as discussões são amplas, interessantíssimas nesse livro. Interessantíssimas. Mas, uma das coisas que eu fico muito revoltada é que as pessoas não apontam os erros do Florentino. Elas romantizam, idealizam os florentinos. Eu vejo as resenhas e a maioria das pessoas ou vão falar que deve ser uma coisa do Gabo, esse negócio de querer um monte de mulher e de querer menininha, essa coisa meio pedófila, deve ser do Gabriel Garcia Marques. Mesma coisa que fazem com Nabokov, quando fala de Lolita. Que pra mim é um pensamento completamente infantil, mas ele quis colocar esse personagem que tem um desenvolvimento moral super questionável e que a gente vai criar uma versão, e eu acho que existe um sentido aqui para aumentar mais ainda a transgressão dela, sabe? Da Firmina. Mas ao mesmo tempo, eu não vejo as pessoas apontando o dedo adequadamente pro personagem. Enfio o dedo pro Gabo e não aponto o dedo pro personagem que é o Florentino, que pra mim é um cara horrível, né? É um cara que pra mim foi fraco emocionalmente, viveu uma fantasia idealizada, construiu seu próprio mundo, acreditando que aquela mulher ia corresponder a isso de qualquer jeito em algum momento, apesar de ter levado um primeiro não. Foi completamente responsável com todos os seus atos durante a vida. E eu odeio esse personagem. Eu gosto muito da Firmina, mas eu odeio esse personagem. E aí tem uma reportagem que eu li, que foi Richard Green. O nome da reportagem é Realidades Contagiosas, o Amor no Tempo do Cólera. É uma resenha grande, mas muito bem feita sobre... que aborda temas bem interessantes aqui, sobre o amor nos tempos do cólera, inclusive aquela coisa da cólera ser de ser relacionada à doença, à ira, à paixão, tudo aquilo, né? Mas ele vai falar aqui sobre a América. Qual é o intuito de Gabo a colocar essa personagem, né? E eu vou ler pra vocês um trecho. O suicídio adolescente de América, vou deixar a reportagem aqui embaixo. Enquanto Florentino e Firmina estão entrando em uma segunda adolescência no barco fluvial, parece ter sido negligenciado pelos críticos, não falam. Talvez seja considerado uma área muito desconfortável para abordar na obra de um escritor tão celebrado quanto Gabo. Por que as pessoas não falam disso? Como ele é conhecido pelos colombianos e seus leitores dedicados em todo o mundo. Mas minha objeção a esse descuido não se baseia apenas na exploração sexual e subsequente demissão que a América recebe das mãos do seu tutor. É mais que, ao minimizar essa parte histórica, podemos perder algo crítico. Será que há uma mensagem mais profunda aqui do que apenas apontar a tragédia em que o Florentino está implicado e é considerado tão severamente deficiente? Vasculho a internet em busca de artigos sobre a América Vicunha e encontro muito pouco de significado. E então me deparo com um artigo escrito pelo venezuelano Federico Vegas, que tem um ensaio no El Nacional sobre esse mesmo assunto, intitulado de forma promissora de Lolita Reis e América Vicunha, no qual ele faz uma comparação entre as duas ninfetas, termo de Nabokov. Em seu ensaio, ele se esforça para apontar a importância sísmica de Lolita na vida de Humbert Humbert, de fato que ela é o ponto focal de sua obsessão do início ao fim. Por outro lado, o episódio de América Vicunha no contexto de Amor nos Tempos do Cólera, nada mais do que uma anedota perto do final de um longo romance. De fato, como o Vegas aponta, a felicidade de Florentino por América não ter deixado nenhuma pista de seu papel em sua morte parece ocupar mais espaço do que a tristeza que ele sofre com o resultado disso. É que ele fica feliz que ele não foi vinculado a nada. Ninguém percebe que houve nada. A alegria dele é isso, frente à morte da menina. Vegas, como eu, está retornando a Amor nos Tempos do Cólera meia vida depois de sua primeira leitura. Ele é um fã, confesso. Gabo, diz ele, é um dos meus 4 escritores favoritos, sendo os outros Cervantes, Nabokov e um pouco estranhamente, talvez, Truman Capote. Como eu, ele está chocado com a falta de atenção dada pelos críticos ao episódio de América Vicunha. Como, ele pergunta, ele não assistiu a esse episódio da primeira vez?
Embora não sugira que o romancista compartilhe a torpeza moral de seu protagonista, ele é responsável pelas consequências de suas ações ou pelo efeito que elas produzem nos seus leitores. É isso. O romancista não necessariamente compartilha a torpeza moral do protagonista, né? Mas ele é responsável pelas ações do protagonista. O episódio com a América parece abominável para ele. O estupro e a corrupção de uma criança de forma eficazes de fato. Mas há mais de uma maneira de ler a história de América Vincunha. Um deles reflete a grande mudança no tratamento e na intolerância ao abuso sexual nos últimos 40 anos. Obviamente, a gente já olha com outro olhar. Outra é, vergonhosamente, a veneração em que Garcia Marques era mantido, que na cultura machista da América Latina permitiu que detalhes tão desagradáveis fossem varridos para debaixo do tapete. As pessoas não falam porque, Gabo, não questiona esse personagem, né? Especialmente como autores de romances realistas mágicos, isto é, romance em que a barreira para a suspensão da descrença é levantada indefinidamente. No entanto, essa última explicação não me convence mais do que a primeira. Uma terceira possibilidade mais atraente é que o episódio está lá para outro propósito inteiramente. E isso parece ligado, entre as coisas, ao nome dela. Ele vai trazer uma abordagem que eu não tinha pensado. Garcia Marques sempre escolhia os nomes de seu personagem com muito cuidado. E não me parece por acaso que os dois protagonistas principais, Florentina Alice e Firmina Daza, têm nomes que começam e terminam com as mesmas letras. E, quando pronunciados juntos, produzem um tipo particular de música, uma agradável simetria de rima e assonância. América Vincunha, outro nome que ecoa em torno da vogal A, é notável por levar o nome do continente, além de quase conter a palavra espanhola para berço, cuna. Uma vicunha ou vicunha é o nome de uma espécie de pequeno ruminante camelídeo, semelhante ao guanaco, que também pode ser significativo no contexto. Embora a América não seja um nome incomum na América Latina, derivado de Américo Vespúcio, o navegador italiano que fez 3 viagens ao Caribe e América do Sul entre 1500 e 1504, cujo nome foi posteriormente apropriado para se referir a ambos os continentes norte e sul, certamente não é por acaso que o autor usa aqui para se referir à criança que é abandonada por seu protetor, abusador, e que nas garras da depressão mortal engole um frasco de láudano roubado da enfermaria da escola para se matar, né? Mais uma vez, o final... ela representa também esse continente que foi explorado, colonizado e depois abandonado, né? O nome dela é América. Então, eu achei interessante, porque ele traz 3 suposições. A primeira é que nosso olhar sobre esses relacionamentos nos últimos 40 anos, desses homens mais velhos com essas meninas novas, está mudando. Então, agora que a gente quer mais falar sobre isso. A segunda é que as pessoas não abordam isso por respeito a Gabo, por não querer cutucar essa relação problemática que, apesar de não corresponder a preceitos morais próprios, ele é responsável por criar e pouco explorar aqui dentro. E a terceira é que o intuito dele era falar sobre essa América colonizada. E ele, como muito político, eu acredito que muito teve isso também. Então, eu achei isso muito interessante. Eu vou deixar essa reportagem aqui para vocês também. Gente, eu falei demais. Mais uma resenha gigantesca. Mas é isso. Quem chegou até aqui, parabéns. E muito obrigada. Até a próxima.